e nós termos um senso de compromisso com isso maior com as nossas pessoas daqui. A gente pensa, às vezes, numa comunidade imediata, poxa, mas só bater na porta e entregar um cartão com uma mensagem bíblica é muito pouco. Meu irmão, você acha mesmo que por eu não ter uma Cracolândia em Mogi Guaçu, a miséria das pessoas que estão lendo uma mensagem bíblica é menor do que aquelas que estão no Jacarezinho? Você acha mesmo que a miséria é menor da alma? Ela só não é tão explícita. Ela não está apenas tão descarada. Não é? Então, isso tudo deve nos incomodar a vir para cá na comunidade imediata, a orar por esses que estão em outros contextos, lidando com isso de forma mais extrema, de forma mais visível. Mas nosso papel é trabalhar, influenciar a nossa comunidade com o Evangelho e orar por aqueles que estão num contexto diferente, mas que estão também fazendo o seu papel. Irmãos, eu estou com um problema. Vou compartilhar só um deles para vocês agora. Depois eu conto os outros. Mas são 8h19 e eu tenho pelo menos 50 minutos para falar. Vocês estão dispostos? Amém? Amém? Não vou ficar aqui estressado porque a hora está passando? Não preciso? Ok. Uma pessoa respondeu um não mais convicto, eu fiquei feliz. Obrigado, irmã. Os outros, espero que sigam a irmã. Abram lá em Gênesis capítulo 32. Gênesis 32 é o capítulo da nossa série em Gênesis, que vai falar sobre a luta de Jacó com Deus. Vou colocar a versão mais conhecida dessa história. A luta de Jacó com Deus e Jacó venceu. Amém? Estão ficando mais espertos agora, né? Não, a Bíblia diz que ele venceu. Conhecemos e já ouvimos falar desse Gênesis 32 de todas as maneiras, né? Eu creio que uma boa parte delas é com um senso de triunfalismo antibíblico. Ou seja, tentando botar o texto para dizer algumas coisas que ele não diz. É muito comum a gente ler esse texto aqui dessa forma. Jacó venceu a Deus, lute pela sua bênção. Quantos de nós já não ouvimos e repetimos e desejamos e entramos super bem intencionadamente em algum tipo de peleja, julgando que era com Deus, e Deus, pela nossa teimosia, ia nos abençoar? Definitivamente não creio que seja isso que esse capítulo, a mensagem desse capítulo. Não acredito mesmo. Mas acredito que Gênesis 32 é um capítulo de transição na vida do nosso querido Jacó. Eu não vi a hora de chegar em Gênesis 32. Estava um pouco cansado de lutar com Jacó. Mas, sem dúvida, há uma transição aqui muito especial na vida deste homem. Jacó, aqui em Gênesis 32, já é uma pessoa diferente daquela que nós conhecemos até aqui. Nós lemos numa certa sequência e cremos que as coisas estão acontecendo inicialmente uma encaixada na outra. Não é? Definitivamente não é assim. Jacó já entra no capítulo 32 um pouco mais maduro, diferente daquele que nós estamos vendo até aqui. E a preocupação maior de Jacó, nesse capítulo, ele está muito incomodado com o encontro que ele terá com Esaú, porque ele está voltando agora de Padã Arã e está chegando na região da promessa, na região de Canaã. Ele não chegou ainda, ele está para atravessar o Val do Jaboque e entrar na região do Canaã. Mas ele está preocupado porque ele vai encontrar-se com Esaú, aquele que ele enganou, né, tirando dele os direitos de primogenitura, a bênção do seu pai, e assim vai. Quando Jacó ele deixou Canaã para ir para Padã Arã, sua mãe Rebeca disse que ele só precisaria ficar fora um tempo, alguns dias,
para poder aplacar um pouco a ira no coração de Esaú. Depois você dá uma olhadinha lá no capítulo 27, verso 44. Rebeca diz, vai lá para a casa do teu tio, porque se tu ficar por aqui, eu acho que Esaú vai passar a faca no teu pescoço ou vai te dar uma surra. Eu acho que ele está a fim de te matar mesmo. Então você vai embora para a casa do teu tio, fica por lá, que daqui a algum tempo a ira do teu irmão vai ter diminuído e eu mando alguém te buscar. Capítulo 27, verso 45. Só que esse daqui a pouco eu mando alguém te buscar levou 20 anos. Nem se fala, depois dessa ocorrência aqui no capítulo 27, nem se fala mais de Rebeca, mãe de Jacó. E se passaram 20 anos, e é muito provável, pelo menos na cabeça de Jacó, ele acreditava que Esaú ainda poderia estar com uma raiva tremenda dele, está muito incomodado com ele. O fato é que, apesar de Jacó já ser uma pessoa, acredito, realmente, já entra nesse capítulo 32, bem mais maduro do que quando ele foi de Canaã para Padã Arã, ele ainda é uma pessoa que acreditava que as bênçãos espirituais poderiam ser conquistadas ou garantidas por algum tipo de manobra, por algum tipo de método carnal. Ainda fazia parte da natureza, do modus operandi de Jacó, achar que ele podia dar um jeitinho nas circunstâncias para ser abençoado por Deus. E esse encontro que Jacó vai ter com o anjo do Senhor aqui nesse capítulo, definitivamente vai ensinar Jacó e vai ensinar a cada um de nós que bênçãos espirituais são obtidas através de meios espirituais. Sempre vai ser desta forma. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, pedindo que Deus nos ajude a compreender a mensagem desse texto para a nossa vida. Oremos. Santo e amado Deus, muito obrigado mais uma vez pelo alto privilégio que nós temos de estar reunidos aqui em nome de Jesus para te adorar, para te bendizer. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que mais uma vez, pela tua infinita misericórdia, que o Senhor fale aos nossos corações mediante a ação do teu Espírito Santo, ó Pai, trazendo entendimento, ó Deus, da tua palavra, trazendo, ó Pai, aplicações bem dirigidas à nossa vida, desses momentos, dessas situações que veremos aqui no contexto de Gênesis 32, que possamos ser homens e mulheres mais comprometidos com o Senhor e com a Tua Palavra ao final desta mensagem. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei o que, mas algo voltou aqui. Talvez esteja um pouco alto, não sei. Jacó, então, chegando ali numa das margens do rio Jaboque, ele está vindo beirando o Mediterrâneo, ele vai atravessar ali o Jaboque e vai entrar na região do Jordão mais daqui a pouco. Ele para, ou melhor, ao chegar, ele tem uma recepção, no mínimo, extraordinária. Os versos 1 e 2, vamos fazendo aquele processo que estamos fazendo, irmãos, com narrativas, essa não é nem tão grande, mas com narrativas longas. Nós vamos procurar ir comentando esses blocos de narrativa e depois vamos fazer as aplicações práticas devidas. Mas nos versos 1 e 2, aqui do capítulo 32, diz assim: Jacó também seguiu o seu caminho, depois daquela despedida lá que teve com Labão, e chegando então nessa região que disse, muito obrigado, Paulo, numa das margens do Jaboque, os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó então retorna, chega à terra da promessa, a terra de Canaã, e Deus, nada mais, nada menos, depois de 20 anos daquela visão que ele teve lá num sonho, que ele viu aquela escada que ligava aos céus e anjos subiam e descendo, foi a última vez que Jacó teve essa visão celestial da presença de Deus, e lá eu creio que aconteceu a conversão de Jacó. 20 anos depois, Jacó, então, com a promessa se cumprindo, de que Deus havia dito lá no capítulo 28, verso 15, de que ele retornaria para a terra de seus pais, para a terra de Canaã, para a terra da promessa,
Ele chega e nada mais, nada menos do que ele é recepcionado por anjos do Senhor que o recebem naquele lugar, e ele chama aquele lugar de Manaim. É lógico, eu também chegando numa situação não muito favorável, né, ainda deixando toda aquela segurança que ele tinha, apesar das pressões de Labão, numa terra que ele temia pela influência ou por uma opressão, algum tipo de opressão por parte de Esaú. Aí ele chega na terra e tem uma recepção de anjos do Senhor o acolhendo. Eu também montaria meu acampamento ali e ficaria ali, um lugar melhor do que esse para ficar. E ele fez isso. Ele levanta ali as estacas, levanta as lonas e monta ali seu acampamento. Não podia haver nada mais seguro do que, diante de possíveis ameaças de Esaú, do que ele estar no local onde teve aquela recepção de anjos do Senhor. E ele chama aquele lugar de Manaim. Manaim significa, dois significados possíveis, dois campos ou dois exércitos. A ideia aqui é que chega Jacó, suas duas esposas, suas duas servas, seus 11 filhos e provavelmente todo o seu gado e muitos servos. Ele chega ali com o seu exército e depara com o outro lado do campo, com o exército do Senhor. É como se ele estivesse dizendo, dois campos, estou com o meu povo, a minha família num campo, e do outro lado do campo está o exército do Senhor nos guardando. Então ele chama aquele lugar de Manaim. Chegando ali, estabelecido, ele vai e manda mensageiros até para procurarem seu irmão Esaú. Ele manda esses mensageiros para tentar suavizar um pouco uma possível ira de Esaú, preparando então o humor de Esaú para o encontro dele com Jacó e sua família. E agora eu queria que nós lêssemos os versos 3 a 12, o que está acontecendo neste contexto. Acompanhe na sua Bíblia. 3 a 12 do capítulo 32 diz assim: Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram: fomos até seu irmão Esaú. Eu imagino isso aqui, irmãos. E ele está vindo aí, Jacó. E ele está vindo aqui com 400 homens, Jacó. Deve ter sido um negócio meio tenso, né? Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a tua terra e para os seus parentes, e eu o farei próspero. Não sou digno de toda a tua bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste: esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Muito bem, vamos dar uma primeira paradinha aqui. Eu acho que Jacó estava preocupado. Na verdade, eu acho que ele estava com medo. E com razão. Mas também acho que ele estava, dessa vez, muito bem intencionado. Dessa vez, eu acredito que ele queria realmente que Esaú percebesse que ele havia mudado. Eu creio que Jacó estava no processo, no caminho lá de Abraão e de Isaque.
naquele processo, se tornar um crente piedoso, um homem diferente, realmente. E essa mensagem que ele envia a Esaú é uma primeira indicação disso. Nesse relatório que os seus mensageiros trouxeram dessa ida até Esaú, ele realmente é assustador. Esaú vindo com 400 homens. Pouquíssimos motivos Jacó tinha de se sentir otimista diante dessa situação, e eu creio que ele, quando dividiu sua família em 2 grupos, ele está pensando no pior. Ele vai matar metade, pelo menos eu tenho outra metade para continuar. E o pensamento dele era esse mesmo. Verso 8 diz, olha, eu vou tentar pelo menos livrar metade do grupo, da minha família, pelo menos metade do grupo escapa. Eu creio que com essa proposta, quando Jacó manda essa mensagem a Esaú, olha, Esaú, vivi 20 anos com Labão, nosso tio, e lá eu prosperei, eu tenho as coisas, eu não estou aqui para ter o que é teu. Eu creio que fazia isso, estava implícito nessa informação que Jacó pede que chegue a Esaú. Eu não estou aqui para ter o que é teu, eu tenho o que é meu. Eu não estou aqui para reivindicar nada do seu, eu não estou aqui para reivindicar a herança do nosso pai. Eu tenho o suficiente. Isso não é bem característico do Jacó que a gente conhece. Mas eu creio que isso já fazia parte dessa mensagem, mas o cenário é horroroso mesmo. Mas o que me chama mais atenção aqui não é isso. O que me chama mais atenção aqui é o verso 9. Finalmente, em algum lugar dessa narrativa, nós vemos Jacó orando. A última vez que Jacó orou foi há 20 anos atrás. Pelo menos que tenha Deus permitido que ficasse relatado nas Escrituras. E esse homem está orando. Finalmente ele ora aqui no verso 9. Ainda que a motivação possa ser a crise. Crise faz a gente orar, né, irmãos? Nada como botar 400 cabras no nosso pé. Acho que muito menos que isso nós já estamos orando, né? A crise era real, talvez tenha cooperado bastante para esse momento de clamor. Mas isso revela uma mudança em Jacó. Na verdade, isso revela uma mudança decisiva na história de Jacó. Tudo que está por vir agora tem esse momento onde Jacó ora, estabelece uma dobradiça histórica muito importante. Eu creio que essa oração mostra algo novo que está acontecendo aqui na vida de Jacó, e eu vou chamar isso de o primeiro sinal de humildade. O primeiro sinal de humildade de Jacó é essa oração aqui. O verso 10, olha o que diz. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste teu servo. Até pouco tempo esse cara estava dizendo que descascou um monte de galho de árvore lá, e está dizendo que o Senhor viu o quanto eu trabalhei, o quanto eu fiz. Lembra? Semana passada? Agora o momento dele é diferente. Senhor, eu não sou digno de tudo que eu tenho. Eu não sou digno da tua bondade, da tua lealdade. O Senhor tem tratado o teu servo com uma dignidade que eu não mereço. Aí esse homem deu um sinal de humildade aqui. Alguma coisa está realmente acontecendo. Aquela autoconfiança presunçosa, aquela que a gente costuma ter, e Jacó também tinha, aquela mentalidade de negociação, aquela mentalidade de manipulação que Jacó tinha para tudo. Eu te dou tanto, tu me dá tanto. Eu vou, mas eu ganho X e tu leva Y. Ou então, eu faço o que você está querendo, como fez com Labão, e depois fez aquelas manobras todas para tirar vantagem em cima de Labão. Umas coisas que nós temos potencial para fazer semelhantes. Aquilo era muito comum em Jacó e agora está saindo de cena. Agora está começando a entrar um novo comportamento no lugar desse. Me parece, pelo que o texto nos indica, que a base, o que está dando base para que Jacó agora ore dessa forma, é unicamente a promessa do Senhor. Ele está apenas agora orando com base na promessa. O Senhor me prometeu e eu creio na tua promessa.
É a primeira vez que a gente vê isso nessa narrativa toda. Toda essa petição está sob a promessa. E eu justifico essa minha afirmação pela primeira sentença do verso 12. Olha aí na tua Bíblia. Ele repete a promessa do Senhor lá em 18:15, mas ele começa assim: pois tu prometeste. Ele está lembrando finalmente: Senhor, o Senhor me disse que o Senhor me abençoaria, que o Senhor me guardaria, que o Senhor me traria de volta, que eu chegaria aqui e teria todos os teus cuidados, e eu creio nisso. Senhor, obrigado, eu não mereço isso, e eu creio plenamente nisso. Diante desse contexto, agora de um Jacó demonstrando uma postura de submissão e humildade e crendo na promessa conhecida do Senhor para a vida dele, ele age. Ele toma uma atitude que eu considero como sábia. Versos 13 a 21, leiam comigo aí. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentas. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Até o verso 21. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar: a quem você pertence, para onde você vai e de quem é todo esse rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentou: teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, e ele, porém, passou a noite no acampamento. Irmãos, eu vejo muita legitimidade nesse novo Jacó, nessa atitude que ele está tendo aqui. Eu acredito que fé bíblica, ela não precisa ser ociosa. Fé bíblica não precisa ser apática. Em outras palavras, eu tenho fé e fico sentado esperando que as coisas caiam na minha frente. Deus pode? Claro, mas Deus também me deu capacidade, intelecto, saúde, o poder do Espírito Santo, trabalho, enfim, para me mexer. E aquilo que não é possível para mim, Deus me supre, me provê para aquilo que não é possível para mim. É assim que o Deus da Bíblia se mostra a nós. Eu creio que Jacó, ele está se movendo. Lá em Tiago, capítulo 2, verso 14 e versículos, diz que a fé sem atitudes é morta. Mova-se. Você crê? Se mova. A nossa tendência, olhando para esse texto, na primeira reação nossa, é pensar que, mais uma vez, Jacó está tentando comprar a amizade de Esaú, e temos certos precedentes para isso. Não é? Jacó já tinha feito isso outras vezes, mas realmente eu acredito que agora é diferente. Até porque até então Esaú só conhecia o lado ruim de Jacó, não é? Eles não se viram mais depois daquela separação. Só conhecia aquele irmão bem trapalhão e não digo nem trapalhão, né? Astuto, manipulador. E essa recepção com bons presentes para Esaú, elas, além de mostrar esse novo momento, essa nova natureza de Jacó, mostram também outra coisa muito importante. Jacó, como seu próprio nome diz, né, suplantador, se apresenta a Esaú de forma diferente. Ele não está chegando a Jacó para receber alguma coisa. Ele está chegando agora diante de Jacó para dar alguma coisa. Não dá pouco, não, está dando muita coisa. Isso é uma característica que não era comum em Jacó. Ele está dando muito dos seus bens e de uma forma bem
abastada, né? Bem liberal. E isso é novidade, irmãos. Isso, sem dúvida alguma, é um dos grandes sinais de humildade na vida de Jacó. Mas há um segundo grande sinal de humildade que surge aqui nessa narrativa, que vai acontecer no cenário da luta entre Jacó e o anjo do Senhor. Vamos ler dos versos 22 a 32. Diz assim: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Muito bem. Por algum motivo, Jacó levanta naquela madrugada. Num deserto, sem luz pública, sem iluminação pública, sem lanternas a pilha, provavelmente com lamparinas ou tochas, tudo muito escuro. Ele levanta e acorda a família inteira, incomodado, querendo atravessar o val, a passagem do Jaboque. Ele pega as suas esposas, empregados, filhos e manda que eles atravessem para outra margem do Jaboque, do rio. E depois da família passar, ele manda que passem sua carga, os bens, barracas, enfim, leva o restante, tudo que ele possuía, para o outro lado. Fica do lado de cá Jacó sozinho, numa situação onde ele é confrontado por um homem. Este homem devia ser grandão. O anjo do Senhor, como sabemos nas Escrituras, eles têm uma estatura grande. Devia ser bem maior que Jacó. Eu acredito que até então ele não sabia que ele estava diante de um anjo do Senhor. O texto apresenta este ser celestial como um homem, e ele via ali um homem. E na hora de Jacó atravessar o rio, nós vemos que o texto diz que o homem se põe na frente dele, o homem o impede dele atravessar o Jaboque, o rio, e entrar literalmente ou oficialmente na terra de Canaã, que era o propósito da sua volta de Padã Arã, que era ocupar a terra que ele tinha por herança de seu avô Abraão, de seu pai Isaque, por promessa de Deus. Irmãos, tem muita coisa dita e maldita sobre esse texto aqui, mas nós vamos ficar literalmente com aquilo que a Bíblia nos diz. E eu creio que será mais do que suficiente. Em primeiro lugar, nós vamos identificar esse homem, aqui do verso 24. Para fazer isso, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse homem é identificado como um anjo, mas lá em Oséias, no capítulo 12, nos versos 3, a primeira parte do verso 4, vai haver uma citação sobre esse momento aqui. Vamos definir quem é esse homem. O texto diz assim: no ventre da mãe segurou o calcanhar do seu irmão. Quem é esse? Jacó.
como homem, lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Então nós temos uma evidência bíblica de que este ser que estava se opondo aqui ao prosseguimento de Jacó, na direção da outra margem do Jaboque e entrar definitivamente na terra da promessa, era o próprio Deus, era um anjo do Senhor, e alguns dizem, não vou entrar nas questões teológicas disso, mas é uma pré-encarnação de Jesus, essa figura humana que se opõe à passagem de Jacó para outra margem do Jaboque. Irmãos, isso aqui não era um pesadelo, não, porque ninguém acorda de um pesadelo coxo. Ninguém acorda de um pesadelo mancando, com o músculo da coxa praticamente retorcido ou retirado. Ele não mancou naquele dia, ele mancou para o resto da vida. Então a situação ali é real, muito real. E outra coisa muitíssimo importante que o texto nos dá, o texto, verso 24, nos diz que foi uma luta que o próprio Deus iniciou. O que o texto diz? Então vem um anjo que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Esse papo aí de que Jacó foi brigar, que Jacó pegou o anjo, foi Deus quem o impediu. Se Jacó pudesse, ele fazia a voltinha. Mas o anjo do Senhor botou a mão nele e disse, você não vai passar, não. Você vai ficar aqui agora. Para você entender algumas coisas, Jacó. Então, toda essa coisa arada que a gente ouve de que Jacó foi, pegou Deus e deu um ipom em Deus e atravessou o Jaboque, né? O texto não diz isso, não. O texto diz que Deus se colocou à frente e se pôs a lutar com ele até o amanhecer. E deve ter sido algo assim tremendo, tremendo. Jacó estava muito enganado se ele achou que Esaú que seria o obstáculo para ele entrar em Canaã. Muitíssimo enganado. Que homens poderiam impedir dele receber as bênçãos da promessa. A verdade é que ele já está lutando contra Deus há muito tempo. E agora ele vai entender isso. Toda essa desobediência, toda essa teimosia dele, é ele lutando contra a vontade de Deus para prevalecer as suas manipulações, seus arranjos, a sua vontade. Agora Deus está mostrando para ele o que é lutar com Deus. E Deus o detém. E ele tão preocupado com Labão, com Esaú, enfim. Agora é o próprio Deus quem o impedia, nesse processo super educativo de ensinar Jacó a ser o homem que ele deveria ser. Deus o segura. Até porque, irmãos, como é que poderia Deus não vencer Jacó numa luta, um homem de praticamente 100 anos de idade? Há muita incoerência nessas historietas que se ouve a respeito desse fato, para dar uma alegorizada na imaginação crédula das pessoas. É incoerente, não é? É incoerente. O texto não diz, de forma alguma, que Deus não conseguiu vencer Jacó. O texto diz claramente que ele não fez. Deus não matou Jacó, Deus não foi derrubado por Jacó, simplesmente Deus não fez o que ele poderia até fazer, mas não fez. Então estamos lidando com uma situação onde Deus continua totalmente Senhor da história. Mas no lugar de uma derrota, de derrubar Jacó no chão e impedi-lo de continuar, que não era esse o propósito de Deus, o anjo apenas o feriu no quadril. O anjo mexe no seu músculo da coxa. Agora, eu creio que Jacó, já entendendo contra quem ele estava lutando, depois das primeiras horas, talvez, de embate,
Na verdade, eu penso, figura na minha cabeça aquela ideia que nós estamos lidando com uma pessoa menor que a gente, e aquela pessoa quer nos pegar, aí você meio grandão, você pega assim, ele pela cabeça, e a pessoa fica tentando bater. Eu imagino uma coisa assim, muito criativa, né, e quase ilustrativa, né, mera ironia. Deus segurando assim, o anjão segurando a cabeça de Jacó, e Jacó lá tentando de todo jeito e não chega, né? Eu creio que aqui, depois de algumas horas, Jacó entendeu contra quem ele estava lutando. E o anjo do Senhor o coloca incapaz de lutar ofensivamente, porque ele agora está ferido, já nesse momento do embate. E quando Jacó percebe que ele não pode mais fazer nenhum tipo de esforço dele, como ele sempre fez durante toda a sua trajetória, não tinha como tentar comprar a simpatia ou fazer qualquer coisa semelhante, porque agora ele percebia que ele estava diante do Senhor. Ele se agarra. Eu imagino a Jacó agarrado nas pernas do anjo. Eu não te largo agora. Aí o anjo vira para ele, me deixa, rapaz, está amanhecendo, eu quero ir embora. E Jacó, não, Senhor, eu preciso da tua bênção. Irmãos, que coisa mais pedagógica esse momento aqui. Que coisa mais didática esse encontro do Senhor com Jacó. Agora é Jacó quem se abraça, se agarra com Deus, dizendo, eu não posso abrir mão da tua presença mais. Eu não vou abrir mão da tua bênção. Eu lutei com o Senhor o tempo todo da minha vida. Eu achei que os obstáculos para eu entrar na terra, para ter as coisas que eu precisava, eram Labão, era Esaú, eram as perseguições. Senhor, o problema sempre foi meu coração, porque eu nunca me submeti ao Senhor como devia. E vi que é inútil lutar com o Senhor. Agora, quando ele percebe tudo isso, ele se agarra nas pernas do Senhor e digo, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Sensacional tudo isso, irmãos. Sensacional. Parece que nesse verso 26, quando o anjo diz, olha, preciso ir, parece que o anjo está encorajando, está santamente falando, instigando Jacó a perguntar, fazer algum tipo de questionamento, né? E ele faz. Ele pede a bênção. Senhor, me abençoa. Verso 26. Irmãos, finalmente Jacó percebeu que a coisa mais importante da sua vida não era Rebeca, não eram seus filhos, não era a riqueza. A coisa mais importante da sua vida era a bênção do Senhor. Finalmente ele entendeu. Nada mais importava. A bênção de Deus, ela vem do próprio Deus. A bênção de Deus não vem pelas manipulações da vida. Deus espera de nós uma dependência impotente, porque até isso nós somos absurdos, fazemos absurdos. A gente se coloca até numa certa dependência, mas contanto que eu tenho algum controle. Eu creio que Deus nos mostra aqui no seu relacionamento com Jacó, nesse momento histórico de uma didática incrível da parte do Senhor, uma paciência tremenda. Deus dizendo para Jacó, Jacó, é necessário para você se relacionar comigo e desfrutar das minhas bênçãos, que você entenda o que significa uma dependência impotente, não manipuladora, mas uma dependência que se rende. Eu creio, irmãos, que esse é realmente o significado dessa luta entre Jacó e o anjo do Senhor. Eu acho que esse é o grande significado. Esse momento aqui, ele afetou o caráter, ele afetou a conduta de Jacó, e até o seu nome foi mudado para marcar essa transformação. O verso 28 diz assim, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Tem mais informações aqui nesse trecho.
A chave para a gente entender essa declaração que nos gera algum incômodo, né? Lutou com Deus e com homens e venceu. A gente precisa compreender, irmãos, o que estava acontecendo naquele contexto ali. Não tem nada a ver com os atos passados de Jacó. Essa frase diz respeito completamente, praticamente ela é um anúncio profético. Essa frase, lutou com Deus e com os homens e venceu, diz respeito às coisas que estão por vir, às coisas que ainda vão acontecer dentro daquele cumprimento da promessa do capítulo 28, verso 15. Ainda haveriam embates na conquista da terra. Ainda haveriam povos, nações pagãs, e lembrem-se, estamos num contexto onde o ambiente era de conquistas, era com guerras. Nós não temos nada para guerrear com armas nos nossos dias para conquistar alguma coisa, não sei os embates políticos aí pelo mundo. Mas naquela época as conquistas por terra, as conquistas por direitos, eram com guerras. Então essa linguagem está totalmente dentro do seu tempo. Então Deus está dizendo, olha, você lutou com Deus e com os homens e venceu. Está totalmente inclusa essa ideia aqui de que Deus está fazendo um anúncio profético, eu continuo contigo. Agora você está entendendo quem eu sou e está agarrado comigo numa dependência impotente. E eu digo para você que eu continuo com você. Diante de coisas que estão por vir, você vai vencer os homens também que estarão por ameaçar a sua vida e os meus propósitos para a sua vida. Eu vou cumprir as minhas promessas. É só por isso, irmãos, que Deus se deixou vencer por Jacó. E Jacó sair vivo. Vencer no sentido de simplesmente passar por Deus e não ser destruído. É nesse sentido. Jacó realmente aprendeu que se nós estamos com Deus e Deus conosco, nós realmente não seremos vencidos. Por quê? Porque a vontade de Deus sempre prevalece. Sempre. Sempre prevalece. E se eu estou com Deus e Deus comigo e a vontade dele sempre prevalece, é daí que vem a minha vitória. Não é porque eu sou mais forte, eu sou espiritual, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, Deus é tudo isso, eu sou apenas aquele que está com ele. Na verdade, Jacó agora estava agarrado com ele, né? Estão entendendo, irmãos? Ok, vamos pensar em algumas aplicações práticas para cá. As bênçãos que Deus prometeu a Jacó são bênçãos espirituais. Todas as vitórias anteriores que Jacó teve, com as suas manipulações, tiveram uma aparência de prosperidade muito grande, mas foram verdadeiros desastres. Todo tipo de discórdias vieram das conquistas manipuladoras de Jacó. Todo tipo de crise, de ódio, de hostilidade. Aí Deus vai e está mostrando para Jacó que as bênçãos dele são bênçãos espirituais. E que não vão nunca ser conquistadas por meios carnais. Uma vez que Deus está conosco, irmãos, a gente pode sim ter confiança, segurança nessa vitória tão cantada aí em um monte de músicas que declaram a vitória do crente, mas nós temos vitórias, irmãos, e temos sim, porque a vitória é da vontade do Senhor. A vontade do Senhor que é certa, que é implacável. A gente vê isso durante toda essa narrativa de Gênesis. O nosso Deus é tão soberano, nós estamos aprendendo isso, que nada no decorrer da história, apesar dos homens, nada pode resistir à sua vontade. Nem Esaú, nem Faraó, nem os Abimeleques, nem Labão, nem todo o Império Greco-Romano, nem Roma, nada. Deus continua Senhor na história, e quem estiver com o Senhor tem a vitória, porque a vitória é do Senhor. Amém? Você crê nisso? Então é assim que nós temos vitória. Não é porque eu gritei, porque eu derramei, porque eu impus a mão, porque eu recebi o óleo, eu fui subir no morro. Isso são métodos carnais para tentar encontrar a bênção do Senhor. E Deus está dizendo para Jacó assim, desse jeito não funciona, meu filho, eu não estou nisso. Seja um homem que obedece, se submete de forma implacável no sentido dessa dependência impotente de mim, que você vai experimentar a vitória da minha vontade. Como ela é santa, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Você vai experimentar isso. Toda a trajetória de Jacó, até o capítulo 32,
foi muito definido por esforços carnais, por manipulações, tudo com desejo de ter a bênção, mas tudo com articulações humanas. Jacó, sem dúvida alguma, ele está aprendendo de uma maneira muito especial, muito dolorida, que negócio de tocar na coxa deve ter sido doído a beça. Mas ele está aprendendo perfeitamente a inutilidade do esforço humano para tentar encontrar algum tipo de mérito ou favor de Deus. E é aqui que nós não podemos deixar de perceber que esse cenário é de uma luta muito grande espiritual. É óbvio, o texto infere isso. Essa luta espiritual ela não vai ser ganha por métodos carnais. E aí nós temos Efésios capítulo 6, dos versos 12 a 20, para ver como é que o apóstolo Paulo ilustra como a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Sem dúvida alguma, o diabo é o grande inimigo das nossas almas. E precisamos estar profundamente abraçados, agarrados com Deus e na sua vontade, para podermos, de forma obediente e submissa, prevalecer diante das grandes pressões espirituais e opressões demoníacas que o mundo está aí fazendo o papel dele. Isso é verdade. Mas à luz desse momento com Jacó, sem dúvida alguma a gente pode compreender como Jacó aprendeu já para o final do seu embate, de que o lugar dele é agarrado nas pernas do Senhor, porque do Senhor é a vitória sobre todas as coisas. A vontade do Senhor é soberana e perfeita e santa sobre tudo e sobre todos. Então, lugar para ficar, lugar do crente é agarrado nas pernas do Senhor. Desculpem a analogia, a figura, mas a ideia é essa mesmo. Romanos 8, 31 a 39, vai falar muito disso, né? Se Ele é por nós, quem será contra nós? É por causa disso, aqui não é nenhum grito de vitória no sentido de alguma frase positiva, que a frase vai fazer um milagre, vai sair raiozinho dessa frase. Não. Se o Senhor é por nós, porque Ele é aquele da batalha, lá do Val do Jaboque, que se pôs diante de Jacó dizendo, eu sou Deus, e se você passar por aqui é porque eu quis. E vou ferir a tua coxa para você lembrar por resto da tua vida que fui eu que deixei você passar. A sua vitória foi porque estava dentro da minha vontade. Eu deixei você vencer para você lembrar que eu sou Deus. E que você, agarrado à minha vontade, vai ser vitorioso sim. Porque eu vou cumprir a minha promessa. Como sempre o fiz. Essa é a grande mensagem. Você continua lembrando o texto de Romanos 8, versos 31 a 39. Nem oposição humana, nem oposição demoníaca, nada pode frustrar os propósitos de um Deus de vontade perfeita e soberana. Amém? Depois você vai lá para a tua Bíblia, texto lindo, Romanos 8, 31 a 39. Mas chegando ao final da nossa mensagem, eu acho que junto com a bateria. Espero que a bateria do microfone, não a minha. Né? Como é que nós podemos vencer com Deus, irmãos? De acordo com esse texto de hoje, como é que nós podemos vencer com Deus? Primeiro, precisamos reconhecer a nossa própria incapacidade e impotência. Não tem nada mais comprometedor para percebermos, para podermos ter a segurança de estar vencendo com o Senhor, no Senhor, do que a nossa idiota, perdoe o peso da expressão, autossuficiência e arrogância. Eu creio que esse é o primeiro passo para estarmos vencendo com Deus e em Deus. Segundo passo, então, vocês estão ouvindo aí? Está saindo? Nós temos que confiar nas promessas do Senhor. Aí você pode pensar, pastor, mas tem tanta promessa para eu poder alistar, tem que ver qual que se encaixa. Meu querido irmão, uma pergunta que eu sempre faço aqui, né, numa dinâmica de evangelismo, até hoje o Maurício comentou na classe de doutrina, uma boa pergunta para a gente fazer para uma pessoa que estamos a evangelizar ou evangelizando. Se você morrer hoje,
Você pode afirmar com certeza que você iria para o céu com o Senhor? É uma boa pergunta, né? Eu creio, eu tenho convicção, se você confia nessa promessa, você já está com um monte de outras promessas agregadas a essas se cumprindo na tua vida. Não precisa se preocupar com as que você não sabe, não. Se agarra que você já sabe. Sabe por que Jacó orou dizendo, Senhor, eu confio na tua promessa? Porque ele se agarrou naquilo que ele conhecia, a promessa de capítulo 28, versículo 15. Eu vou te trazer de volta, eu vou te abençoar, eu vou te proteger e vou te dar prosperidade nessa terra. E ele orou por isso. Em vez de a gente ficar orando pelaquilo que a gente nem sabe e não conhece ainda, ou especula, vamos lidar com aquilo que a gente já conhece, vamos nos agarrar às verdades que cremos, mas não temos vivido como se crêssemos. Se agarre a isso, pois é isso que estamos sendo estimulados pelo texto a fazer. Como vencer com Deus? Aproprie-se, se agarre e confie nas promessas do Senhor. E por fim, Jacó terminou aquela luta agarrado nas pernas de Deus. Eu gosto de ilustrar, de fazer esses desenhos animados na minha cabeça. Eu não vejo outra coisa acontecendo aqui, depois que Jacó entendeu que era Deus quem estava ali. E esse homem estava agarrado nas pernas, não te largo. E o anjo queria ir embora, não te largo, agora não te largo. E Jacó estava lá, agarrado às pernas do Senhor, mesmo como quando humanamente já parecia impossível, já estava ferido na coxa e não podia mais lutar, humanamente ele estava derrotado. E Deus disse, não, você está vitorioso. Está vitorioso. Você agora entendeu o que significa estar comigo. Pode seguir. Você vai seguir agora mancando, você nunca mais. Esse é o grande terceiro sinal da humildade. Você vai mancar para o resto da vida. Mas tu vai lembrar desse momento aqui. E vai ser um homem diferente. Agora tu vai ficar do meu jeito. Irmãos, essa é a grande maneira bíblica de sermos vitoriosos. Reconhecendo a nossa própria incapacidade. Confiando na palavra revelada, naquilo que temos da palavra de Deus, não em invenções de pessoas, de grupos, mas confiando na palavra de Deus que foi revelada a nós na Bíblia e nas suas promessas. E nós vamos, sem dúvida alguma, agarrados com Deus, aguardar o cumprimento da promessa. É isso que Jacó queria e é isso que ele herdou ou conquistou nesse momento dessa luta com Deus que estava apontando para coisas que estavam por vir. Mas o homem que saiu dali foi um outro homem. O Novo Testamento, o autor de Hebreus, ele nos exorta a viver desta forma. Vamos ler juntos? Vocês estão ouvindo? Eu não estou me ouvindo nada aqui, então? Hebreus capítulo 10, verso 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Vamos repetir? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Irmãos, o nosso novo Jacó, ele ratifica, então, ele nos deixa claro o sinal da humildade, a marca da humildade na sua vida, nos versos 30 e 31. Ele diz assim: Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Eu creio que está aqui a grande confirmação da humildade, é esse sinal da humildade que vemos aqui nesse trecho. Olha, eu vi o Senhor face a face. E ainda assim ele deixou que eu continuasse vivo. Eu saí dessa manco. Mas eu nunca mais vou perder de vista aquele que é a minha bênção, o meu Senhor e o Salvador. E esse mancar aqui vai lembrar quem Ele é e quem eu sou para o resto da minha vida. Ele poderia ter me eliminado, mas eu venci porque eu estava dentro da vitória dEle. E a vitória dEle implicava em me deixar passar por aqui. Por isso que eu saí vitorioso, porque Ele venceu. Irmãos, essa perspectiva de relacionamento com Deus é algo maravilhoso. Eu creio que ele amadureceu muito Jacó. Eu acredito que agora ele entendeu que o seu problema não era Esaú.
Mas o problema era Jacó. Se nós somos vitoriosos, irmãos, é porque o nosso Deus é vitorioso. E é vitorioso porque Ele foi vitorioso lá na cruz, quando mandou Jesus morrer na cruz pelo nosso pecado. Deus prometeu salvar os homens que creem na obra, nas pessoas que creem na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Deus prometeu salvar. Deus prometeu salvar. Da mesma forma que Jacó passou por Deus e foi salvo, Deus prometeu salvar aqueles que passam pela cruz. Aqueles que creem naquilo que Deus realizou plenamente, a vitória na morte. A vitória de Deus se deu na morte de Cristo Jesus pelos nossos pecados, para que nós possamos ter perdão de pecados e vida eterna. É assim que Deus age. Esse é o jeito de Deus fazer as coisas. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17, diz assim: Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que grande loucura é quando as pessoas saem por aí declarando em gritos triunfais, num triunfalismo inútil e meramente emocional: eu sou vitorioso, eu sou vitorioso. E não crê no Deus que nos deu a vitória em Jesus Cristo para nos ferir na coxa. Irmãos, eu digo para você, com muita vergonha, humilhado, eu funciono muito melhor com a coxa ferida do que são. Eu passo mais tempo agarrado com Deus quando eu estou coxo do que quando eu estou muito altivo e dono de mim. Que coisa maravilhosa a gente perceber que a nossa vitória está quando a gente entende que perdeu. Nosso jeito não deu certo. O jeito do Senhor é melhor. O jeito de Deus fazer as coisas é melhor do que o meu. Ainda que aparentemente eu esteja perdendo. Se eu estou na vontade do Senhor, eu estou com a vitória que vem do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. É desse jeito que nós podemos, sem dúvida alguma, ser chamados de vencedores. Agarrados com Deus nas vitórias do Senhor. Oremos. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado por podermos olhar para a Tua palavra e ver essa Tua maneira tão paciente de agir. É tanto zelo, é tanta paciência, o Senhor se mostra tão carinhoso. Um Deus de poder, de majestade, de glória. O Senhor age, ó Deus, de forma tão pessoal, tão íntima. Ó Deus querido, muito obrigado. Podemos ver, ó Pai, que nós fracassamos sim, a gente comete erros absurdos, como Jacó, como Abraão, como Isaac, como Noé. Ó Deus querido, como é bom ver que o Senhor não muda teus planos para os seus. Que o Senhor continua cuidando de nós, nos conduzindo à tua vontade. Que pecamos e temos que lidar com as consequências dos nossos pecados, mas o Senhor nos conduz à tua vontade. E a nossa vitória vem daí. O Senhor não muda a tua vontade a nosso respeito. Muito obrigado, ó Pai, pela tua vontade que é boa, que é perfeita e agradável. Muito obrigado, Pai Santo, porque a nossa vitória vem daí, do Deus que não muda. Se estamos contigo, o Senhor conosco, ó Deus, ainda que as pessoas ao nosso redor possam achar que a gente está perdendo, contigo nós estamos sempre nas vitórias do Senhor. Leva-nos daqui debaixo da tua proteção, consolação. Nos dirige, ó Pai, nos ensina a perceber a Tua vontade. Saímos daqui agarrados nas Tuas pernas, dizendo que o mais importante para nós é a Tua bênção. Que possamos confessar isso agora com nossos corações e mentes. O mais importante para nós é a Tua bênção. Ajuda-nos a permanecer assim no nosso viver. Muito obrigado pela vida de cada um aqui nesta noite. Leva-os em paz para os seus lares. Ser com suas lutas, desafios,
pessoais, familiares. Supre conforme o teu querer, ó Pai. Saímos daqui plenamente apacentados pelo nosso bom pastor que é Cristo. Assim eu te peço, ó Pai, muito agradecido, no nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Podem sentar, tenha seu tempo de oração.